Noite a todos que estão aqui presentes no Centro Espírita Irmão Chico e aqueles que vão nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Nós estamos retornando hoje as nossas atividades depois de um curto e necessário recesso para o planejamento e reorganização e estruturação das nossas atividades. E aí, como os nossos evangelhos aconteciam sempre em segundas-feiras, talvez algumas pessoas ainda não tenham se adaptado a essa nova rotina. Inclusive, algumas pessoas vão me mandar mensagem perguntando por que o centro estava fechado na segunda, né? Por que estava fechado? É porque a nossa evangelho-terapia agora acontecerá sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas. E as nossas palestras, elas permanecerão sempre no mesmo horário, sábado, às 18h30, tá bom? Então, é com muita alegria, um clima de muita paz, que nós vamos dar início à nossa evangelho-terapia, lendo a mensagem número 168 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastoril. Ele diz: não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos do nosso amanhã. Se construiu um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro melhor, mais saudável, no qual possamos colher os frutos do nosso amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro mais luminoso. Então, com essa mensagem, nós vamos aquietar o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao alto, rogando aos espíritos bondosos e amigos que conduzem as tarefas desta casa e aqueles amigos invisíveis que querem o nosso bem e desejam o nosso progresso. Vamos rogar a todos eles que nesse momento derramem sobre nós, segundo a nossa necessidade, o medicamento que necessitamos e que viemos buscar nesta casa. Que Deus, de infinito amor e bondade, possa também estender as bênçãos desse Evangelho sobre o nosso lar, sobre aqueles que conosco convivem, encarnados e desencarnados. E vamos também agradecer por esse ano que se inicia, por mais um ano que se encerrou, e pedir aos Espíritos amigos que possam nos preparar para os desafios que nos aguardam em 2016 e para as alegrias que nos esperam, para que tenhamos sabedoria de viver dificuldades e alegria com a mesma indulgência. Jesus permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho e a gente parou ainda em dezembro. Nós encerramos o capítulo 25 e hoje nós vamos tratar do capítulo 26. O capítulo 26 do Evangelho, ele trata da mediunidade. É o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que apresenta alguns aspectos da mediunidade que estão presentes lá no livro dos Espíritos e que irão ser aprofundados no livro dos Médiuns. O título do capítulo 26 é: Dai de graça o que de graça recebestes. Nesse capítulo, os Espíritos amigos, especialmente o Espírito que também ditou as mensagens de O Livro do Céu e do Inferno e algumas mensagens do Livro dos Médiuns, que é conhecido como Espírito Amigo, esse Espírito vai trazer para nós algumas informações sobre o dom de curar, as preces pagas, por que Jesus expulsou os mercadores do templo e vai nos explicar também acerca da mediunidade gratuita. Por que ele inicia o capítulo justamente com o tema ou com a provocação de uma passagem de Mateus, que está no capítulo 10, no versículo 8, que trata sobre o dom de curar. Jesus disse aos seus discípulos: restaurai a saúde dos enfermos,
ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Quando Jesus orientava os apóstolos para saírem em missão, ele recomendava aos apóstolos colocarem em ação o dom da cura. O que Jesus recomendou a esses apóstolos? Que eles transformassem o poder do magnetismo que todos nós possuímos, transformassem o poder do magnetismo em instrumento de cura para aqueles que os apóstolos encontrassem no caminho. Mas ele não recomendou aos apóstolos que durante a viagem, quando eles encontrassem as pessoas necessitadas, eles recebessem, por exemplo, uma galinha com gratificação, ou uma fruta, ou um denário, que era a moeda da época, um pagamento, ou que aquela pessoa ficasse tão grata por aquele benefício recebido, que oferecesse para ele, por exemplo, moedas de prata. Jesus recomenda: vá, cure, leve alívio, leve consolo, mas não cobre absolutamente nada. Por quê? Porque ele diz: dá de graça o que de graça recebeu. A gente não pode cobrar nem gratidão do benefício que se faz gratuitamente, se utilizando dos dons ou dos talentos da mediunidade. Por quê? Porque, segundo nos explica o Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade, ela não nos pertence. Nós somos instrumentos mediúnicos, mas a mediunidade não nos pertence. Porque a mediunidade, embora seja um atributo de toda criatura humana, a capacidade de impor as mãos, de levar alívio através de um passe, de magnetizar uma água fluidificada e proporcionar um medicamento para alguém que está necessitando, essa capacidade só faz de nós meros instrumentos. Porque sem os espíritos, a mediunidade não existe. Ela não existe. Tanto que se a gente inicia esse processo de descoberta da mediunidade, especialmente daquela mediunidade mais ostensiva, a mediunidade da psicografia, a mediunidade da psicofonia, a mediunidade de cura, e a gente se vai desce por isso e começa a cobrar das pessoas para fazer um atendimento, para proporcionar uma cura, o que acontece normalmente é que esses espíritos, eles têm a liberdade de se afastar daquele médium. E quando esses espíritos se afastam desse médium, especialmente os espíritos que proporcionam esse trabalho de cura, que são os bons espíritos, quando esses espíritos se afastam, acontecem duas coisas. A primeira delas, normalmente, é a perda da mediunidade. Ela é suspensa, ela é suspendida, porque se você não tem a fonte, a origem, que são os espíritos, aquela mediunidade não existe. É como se você tivesse um liquidificador em casa, mas você não consegue colocar ele na tomada. Então, se você não coloca ele na tomada elétrica, não serve para nada. A nossa tomada com os espíritos, quando a gente inicia esse processo de cobrar pelo dom ou pela tarefa mediúnica, o dom de curar ou a tarefa mediúnica, o que ocorre é que essa fonte de energia, ela é desconectada. Então, acontecem duas coisas. Normalmente a gente tem a mediunidade suspensa. E quando ela é suspensa, é maravilhoso. Por quê? Porque nós estamos sendo protegidos pela própria espiritualidade. Mas quando essa mediunidade continua ostensiva e os bons espíritos se afastam, quem se aproxima são os espíritos ignorantes, são os espíritos adoecidos, são os espíritos vingativos, são aqueles que desejam o nosso mal e são aqueles que com certeza vão nos levar para o caminho da queda inevitável. Por isso que ele diz:
o dom que lhes foi dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para contribuir na propagação da fé, esse dom não lhes pertence. Pode ser retirado em qualquer momento. Por isso que é necessário fazer bom uso. E muitas vezes a gente já deve ter ouvido falar, já deve ter convivido com alguém, já deve ter ouvido uma narrativa de alguém dizendo: eu fui num tal lugar e paguei para uma tal pessoa rezar por mim, que aí é outro aspecto das orações pagas ou das preces pagas. Ou fazer um trabalho, ouvir a fulana dizendo que mandou fazer um trabalho para cicrano, porque lá tem um médium que lê a sorte, a gente paga, lê a mão, bota baralho, ou então faz atendimentos espirituais e cobra. Esses processos todos, eles são processos muito complexos e muito complicados, porque vão enredando aquele médium numa teia de companhias espirituais que vão cobrar um preço muito alto depois por esses serviços prestados. Então, quando a gente ouve essas narrativas, e às vezes a gente mesmo, em algum momento da nossa vida, por ignorância ou por ingenuidade, a gente foi procurar essas pessoas. E aí a pessoa diz assim para mim: mas Adriana, a pessoa acertou tudo na minha vida. Sim, ela é um médium. Provavelmente tinha um espírito ali do lado dela, soprando para ela, dizendo ali para ela, intuitivamente, tudo o que você precisava ouvir. Porque aí se enreda você e se enreda ela. Se enreda quem está pagando e se enreda quem recebe o pagamento. Então é uma teia. É uma teia. Qual o objetivo desses espíritos? Em revelar seu passado ou fazer projeções para o seu futuro? Eu não sei, mas eles sabem. Então a gente talvez não consiga perceber no momento presente qual é o objetivo daquele espírito quando ele faz esse tipo de coisa. Mas há um objetivo. E se a gente está pagando por algo que deveria ser gratuito, com certeza o objetivo não é dos melhores. E aí entra dentro desse mesmo capítulo, dentro dessa questão do dai de graça, o que de graça recebeste, a passagem que Lucas, Marcos e Mateus descrevem a fala de Jesus, orientando os discípulos para que eles não agissem como os escribas e os fariseus, que entravam nos templos religiosos com longas túnicas brancas e eram saudados publicamente como pessoas sérias, sentavam nos primeiros assentos nas sinagogas, porque eram considerados como pessoas importantes, e sob o pretexto de longas preces, porque segundo a tradição judaica, quanto mais longa fosse a prece, maiores seriam os benefícios. Esses fariseus e esses escribas, especialmente os escribas, a pretexto de fazer longas preces, devoravam as casas das viúvas. Quem são as viúvas na época de Jesus e onde os escribas circulavam? Porque os escribas só circulavam na elite. A elite é aquela que tinha dinheiro. Então, quando uma mulher ficava viúva, o que eles faziam? Eles iam às casas das viúvas e, a pretexto de fazer orações pela família, pelo falecido, eles iam tirando, espoliando, retirando toda a herança daquelas viúvas, ao ponto de muitas delas ficarem completamente dependentes das sinagogas. Eles acabavam administrando todo o patrimônio delas. E eles utilizavam a prece, a oração paga, como um pretexto. E aí, os Espíritos se aproveitam dessa passagem justamente para nos recomendar o cuidado com as preces pagas. Por quê? Porque Deus não vende os seus benefícios. Deus não vende os seus benefícios.
além de não vender os seus benefícios, ele também não concorda de maneira nenhuma, por exemplo, que eu vá em determinado local e pague alguém para fazer uma prece por mim. Qual é a validade que essa prece tem? Porque a minha relação, eu vivo dizendo isso aqui, a prece, a oração é o Wi-Fi mais poderoso que a gente tem com Deus. Quando a gente inicia esse diálogo com Deus, essa conexão com Deus, quando a gente estabelece essa ligação com Deus, direto com Ele, sem intermediários, conversando diretamente com Ele através da prece, porque a prece é uma conversa, é um diálogo com Deus. Quando a gente aprende a estabelecer essa relação com Deus, esse diálogo com Deus, o que acontece imediatamente é que tudo, absolutamente tudo, dentro e fora de nós, muda, porque muda a nossa vibração. A gente estabelece uma relação de intimidade com Deus quando a gente começa esse processo de diálogo com Ele. E a minha prece, por mais que eu ame alguém, o máximo que essa prece pode fazer, quando eu amo muito uma pessoa e faço uma prece por ela, essa prece pode encontrar ouvidos amigos no mundo espiritual que vão tentar interceder pelo bem daquela pessoa. Mas, quando eu pago alguém para rezar por mim, para orar por mim, ou para fazer uma prece por mim, aquela prece paga, ela não tem utilidade nenhuma. Não tem utilidade nenhuma. E muitas vezes nós, por comodismo, pela nossa preguiça mental, muitas vezes pela nossa falta de fé, a gente encontra uma pessoa em quem a gente deposita mais fé do que na gente mesmo, e a gente diz assim: ô fulano, faz uma prece por mim, que eu não estou conseguindo nem rezar. Ou então a gente encontra uma pessoa que a gente acredita que tem um certo poder, né? Que tem poder, e aí vai lá e paga para a pessoa fazer tantas orações, tantas preces por nós ou por uma outra pessoa. E o Evangelho vem nos lembrar que essas preces pagas, elas não têm a eficiência e nem a eficácia que teria, por exemplo, a oração de uma mãe que faz pelo filho, ou de um filho que faz pelo pai, ou de um pai que faz com uma filha. Não teria nunca a mesma eficiência nem a mesma eficácia. E o Evangelho ainda nos diz que as preces pagas ainda contêm um outro inconveniente, porque quem compra vai lá e paga, que você faça tantas preces por mim, ou então vai dizer que eu vou pagar fulano que reza, vou pagar 10 preces para ele rezar em mim. A gente viu logo no começo do Evangelho, desse capítulo 26, que é dar de graça o que de graça recebeu. Se a gente está pagando, já tem alguma coisa ali que está muito estranha. A eficiência nunca será a mesma. E aí o Evangelho nos diz que as preces pagas contêm ainda um outro inconveniente. É que quem compra uma oração, vai lá, pede para a pessoa rezar por ela, habitualmente se dispensa de orar. Porque julga que pagou, então está tudo certo. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu já vi pessoas, por exemplo, mandando rezar missa, né? Isso aqui não é nada contra a Igreja Católica e muito menos contra as missas, não é isso. Mas às vezes a pessoa manda rezar uma missa de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, e ela se dispensa da tarefa de orar por aquele desencarnado. Não, já mandei rezar a missa por ele, não preciso rezar por ele. E às vezes a gente passa 5, 10, 15 anos, nem lembra que a pessoa desencarnou. Aí quando chega naquela data do desencarne, você vai mandar rezar uma missa para fulano. Aí vai lá na igreja, bota o nome. Às vezes as pessoas que estão lá são todas estranhas àquela pessoa que faleceu. Nem conhecem a pessoa que faleceu. A missa inteira acontece, no final da missa o padre chama um nome, numa lista de vários nomes, e aquilo se configura como se fosse uma missa pelo defunto. Quando seria muito mais útil se nós, dentro da nossa casa, lembrássemos daquela pessoa com afeto, com amor, com carinho, e fizéssemos uma oração por ela, uma prece por ela,
um pedido para que seu anjo da guarda cuide dela, para que seus amigos espirituais a amparem onde ela esteja, seria muito mais útil. Por isso que o Evangelho nos diz que quem compra, né, as orações, e aí a gente inclui muitas vezes essas, né, missas que são compradas, às vezes até como um descarrego de consciência, habitualmente se dispensa de orar porque julga que está quitou o seu dever. E aí o Evangelho nos diz que os Espíritos, eles sabem quando uma oração, ela vem de um coração fervoroso, de um coração que tem fé. E às vezes você paga para alguém fazer a prece, fazer a oração, rezar por você, e aquela pessoa não tem fé nenhuma. É só um negócio. Ela recebe o dinheiro, cita lá o nome da pessoa e acabou. Ou então escreve o nome lá no caderno e diz: pode deixar, que eu botei esse nome, seu nome aqui no caderno, vou rezar por você todo dia. Nem lembra, mas recebeu o dinheiro. Então, quando ele está falando aqui da questão da prece ou da oração, das preces pagas, ele está nos recomendando a não transformarmos os dons de Deus em negócio, em escambo, né, em troca. E é por isso que nesse mesmo capítulo os Espíritos ainda falam dos mercadores expulsos do templo. Por que Jesus expulsou os mercadores do templo? Porque ele chega no templo, está lá em Mateus e em Marcos, no Evangelho de Mateus e de Marcos, e a narrativa diz que ele vinha, né, a Jerusalém e entrou no templo para orar. Só que quando ele chegou no templo, o que foi que ele encontrou no templo? Ele encontrou ali pessoas fazendo trocas, cambistas, negociando. Encontrou outras pessoas vendendo os pombos. Por que vendiam pombos? Para os sacrifícios que eram realizados dentro do templo. Então, assim, você vai visitar o templo de Jerusalém, então você precisa fazer o sacrifício. Para fazer o sacrifício, você tem que comprar um pombo. E aí você compra o pombo, mata o pombo e faz o sacrifício. E depois tinha que se limpar, que se purificar. Aí tinha a bacia com a água da purificação. Era tudo vendido dentro do templo. Se a gente for em alguns templos hoje, na nossa modernidade, a gente vai descobrir que tudo é vendido também. Tudo é vendido, né? Até para morrer a gente precisa pagar. Então, tudo é vendido. E aqui Jesus entra no templo e começa a derrubar. O Evangelho diz que ele sai soltando, né, derrubando as mesas com os pombos, onde os cambistas estavam trabalhando. E ali ele começa a instruir a todos que olham para ele espantados. Porque geralmente Jesus era muito dócil e ele não estava sendo violento. Ele simplesmente chegou no templo e foi soltando os pombos e foi retirando as mesas dos cambistas. Então ele diz: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração? Não é casa de venda, de troca, de permuta, de dinheiro. Porque na Idade Média era muito comum os homens muito ricos e as mulheres muito ricas negociarem com a igreja seus pecados. Eu cometi um pecado muito severo, eu ia lá na igreja, confessava os meus pecados, era me dada uma penitência, e essa penitência vinha acompanhada de uma doação muito generosa para aquele templo religioso. E assim os pecados ficavam perdoados. Então ele diz: a minha casa não será conhecida por todas as nações como casa de oração. E o que foi que fizeste dela? Um covil de ladrões. É o Cristo quem diz: seus templos se transformaram em covil de ladrões. Os príncipes do sacerdote, que eram as pessoas mais importantes dentro dos templos, eram chamados de príncipes. Porque tinha os sacerdotes e tinha os príncipes dos sacerdotes. Então eles eram a nata da nata do templo de Jerusalém. Ouvindo isso, começaram a
pensar num meio de eliminar Jesus, tirar Jesus daquela convivência, daquelas pessoas, porque temiam o Cristo e o povo estava maravilhado com a sua doutrina. Então Jesus expulsa os mercadores do templo, condenando o comércio de todas as coisas santas. Então não é a doutrina espírita que diz, olha, mediunidade não se paga. Se você chegar em determinado lugar e a pessoa, mas aqui você pode fazer um tratamento espiritual, você vai pagar tanto e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, o que é do espírito é do espírito, o que é da matéria é da matéria. Tratamento espiritual não é com coisa material, e tratamento material não é com coisa espiritual. Se o médico passou o tratamento, é para o corpo, faz o tratamento. Se o tratamento espiritual é para o espírito, não precisa de nada material. No máximo que a gente vai fazer de material é tomar uma água fluidificada. Por quê? Porque o fluido espiritual se ajusta perfeitamente com as moléculas da água. Então, se é gratuito, se é de graça, não se cobra absolutamente nada. Por isso que não se faz comércio com as coisas santas. E aí o Evangelho nos diz: Deus não vende nem suas bênçãos, Deus não vende nem suas bênçãos. E vão lembrando aí quantas vezes a gente pagou para receber uma bênção. Não vende suas bênçãos, não vende seu perdão, não vende a entrada no reino dos céus. Porque, gente, o ser humano não tem direito, portanto, de exigir pagamento por qualquer que seja o dom espiritual. Outro dia não, há uns meses atrás, eu passando o feed do meu Instagram, e o feed do meu Instagram tem muita coisa espírita. Vira e mexe está aparecendo uma página nova. Aí eu parei numa página do Instagram que a pessoa estava oferecendo psicografias. Você mandava o nome, mandava o endereço, mandava o nome, endereço, a data de nascimento, de quem você queria a psicografia, a data de nascimento da pessoa, a data de morte. E aí você mandava todos os dados, no final você tinha um Pix para você pagar a psicografia. Aí ela dizia que aquele Pix não era para pagar a psicografia, era para ajudar no trabalho que ela realizava, papapá, ppp, mas ela estava cobrando pela psicografia. A gente precisa desconfiar muito dessas coisas, porque é dar de graça que de graça também recebeu. É mediunidade gratuita, que é aqui o último item do capítulo 26. Então, da mesma maneira como os apóstolos possuíam mediunidade, nós que somos os médiuns modernos também recebemos essa ferramenta de Deus. Todos nós temos mediunidade, esse instrumento mediúnico. Nós somos um ser mediúnico. Por quê? Porque a gente tem a capacidade da conexão com o mundo espiritual, uns mais, outros menos. Mas todos nós temos os nossos sonhos, as nossas premonições, as nossas intuições. São instrumentos ou instrumentalidade dessa mediunidade. Todos nós, absolutamente todos nós, temos essa capacidade de sermos intérpretes dos espíritos para consolo e instrução das pessoas, a fim de mostrar o caminho do bem e conduzi-las à fé. Então, qual é o propósito da mediunidade? Consolar, instruir, e ainda diz o Evangelho, mostrar o caminho do bem e conduzi-las à fé. Então, isso não se vende, porque mediunidade não é fruto do nosso trabalho. Não existe um curso de mediunidade, existe um curso de educação da mediunidade. Não tem uma escola de médiuns. Você não entra hoje numa casa espírita, por exemplo, faz um curso e sai daqui médium. Não, você já chegou médium. O que você vai fazer é educar a sua mediunidade. Você vai dar para ela direcionamento. Você vai conhecer esse instrumento, porque do jeito que eu não sei pilotar um avião, e se eu entrar num avião hoje arriscar de matar todo mundo, porque eu nunca pilotei um avião na minha vida,
quando a gente não sabe utilizar o instrumento da mediunidade, corre o risco também de a gente destruir muitas vidas, inclusive a nossa. Então, a mediunidade não se aprende, ela não é fruto nem de pesquisa, nem de trabalho pessoal. Por isso que eu não posso vender. Eu sou professora, passei 4 anos na universidade fazendo uma graduação, 2 anos fazendo mestrado, 4 anos fazendo doutorado, mais 1 ano fazendo um pós-doc. Eu passei anos estudando. Eu posso cobrar pelo meu trabalho, mas pela mediunidade não. Porque quando eu cheguei ao mundo, eu já era médium. Eu fui apenas aprendendo a lidar com essa mediunidade. Então, quando nós exigimos pagamento, diz o Evangelho, por aquilo que não nos pertence, que é a mediunidade, nós estamos desvirtuando o objetivo providencial da mediunidade, que é consolar, instruir, mostrar o caminho do bem e conduzir as criaturas à fé. Por isso que o Evangelho nos diz que quando nós começamos esse processo de troca, que muita gente quer chegar numa casa espírita, sentar na frente de um médium, mediunizado, incorporado, como a gente costuma dizer, de maneira equivocada, porque o espírito não incorpora, ele não entra no nosso corpo, é uma relação de pensamento a pensamento, mas muito de nós gostariam de sentar na frente do espírito e perguntar para ele por que minha vida está desse jeito, por que minha vida está assada, por que meu relacionamento não dá certo, por que o meu trabalho, por que a minha família, por que quando é que eu vou embora do Piripiri, quando é que eu vou sair dessa situação. A gente quer fazer uma entrevista com o espírito. E eu não sei se você vai prestar atenção, mas se a gente chegar, por exemplo, na frente de um juiz para resolver qualquer BO, ele vai tratar única e exclusivamente daquele processo. Ele não vai falar nem do processo da Adriana, nem do processo da Graciele, nem do processo da Andressa. Ele vai falar daquele processo, do seu processo, porque o trabalho dele é muito sério. Ele não vai falar de ninguém, ele só vai falar de você e daquele ponto específico que interessa para aquela situação. Mesma coisa são os espíritos sérios. Às vezes a gente recebe uma psicografia e fica tão decepcionado que a gente queria uma outra coisa na psicografia. Porque o que a gente queria era ter atendido o nosso desejo, a nossa curiosidade, mas os espíritos que estão ali aqui sabem qual é a necessidade que a gente tem. Às vezes acontece isso também nas orientações espirituais. A gente recebe uma orientação espiritual e a gente não gosta de jeito nenhum do que o Espírito diz. Só que quem sabe do que a gente precisa são eles, não somos nós. Porque nós só conhecemos uma pequena parte do processo da nossa caminhada. Deus é que conhece o processo inteiro. A gente só conhece uma pequena parte. Então, essa mediunidade cobrada, né, ela pode até existir, porque muitos médiuns conseguem comunicação de espíritos levianos, de espíritos brincalhões, zombeteiros, de inimigos nossos do passado, de inimigos nossos do presente, desencarnados, que querem o nosso mal, querem ver a nossa queda. Dão conselhos, muitas vezes, que desmoronam a nossa vida inteira e a gente nem se dá conta. Por isso que o Evangelho nos diz que, sem dúvida, podem acontecer, sim, manifestações, né, mais grosseiras, através de médiuns que cobram, os espíritos levianos, mentirosos, zombeteiros, e toda a multidão de espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre no intuito de levar prejuízo à nossa caminhada. Por isso, é melhor não pedir orientação aos espíritos se você precisar pagar. É melhor se eximir disso, porque os bons espíritos, nós nos identificamos, certificamos a sua natureza, especialmente pela benevolência, pela humildade, pelo devotamento, pela abnegação e por todo o desinteresse
moral e material. Então, esse capítulo vai encerrando, né? Os Espíritos vão nos dizendo que a mediunidade séria, ela não pode ser e nunca será uma profissão. Por isso não se cobra e não se paga. Nunca será uma profissão. Então eu não posso, não devo, porque muita gente faz isso. Muita gente transforma a mediunidade em profissão. Vocês já viram no final do ano aquelas videntes que vão na televisão para falar do futuro, né, das pessoas, fazer premonições? Elas ganham para aquilo. E em algum momento elas realmente já tiveram uma mediunidade muito ostensiva. E talvez hoje em dia elas tenham ali como companhia esses espíritos zombeteiros e ignorantes. Ah, Fernanda, mas aqui eles acertam uma coisa assim, eles precisam acertar para se manter. Né? Aqueles espíritos que estão ali ao nosso redor, eles precisam ir alimentando a nossa ilusão. Então, de vez em quando, eles vão acertar uma coisa ou outra, que é para manter a pessoa cativa, escrava daquela tarefa, que vai arruinar a vida dela, que vai arruinar a encarnação dela. Então, para a gente ir encerrando aqui, o Evangelho diz: a mediunidade é algo santo, que deve ser praticado santa e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. Mediunidade curadora, gente, é aquele trabalho do passe. Dentro da doutrina espírita, a mediunidade cura é aquela que é trabalhada no passe. Ainda mais do que todas as outras, o trabalho do passe da mediunidade de cura deve ser praticado santa e religiosamente, como ele diz aqui. O médico dá o fruto dos seus estudos, realizados a preço de sacrifícios, às vezes penosos, mas o magnetizador, quem é o magnetizador? O passista. Doa do seu próprio fluido, do seu fluido vital. Frequentemente, ele doa até da sua saúde. Não se pode estipular preço nisso, porque você está doando um fluido que você recebe primeiramente dos espíritos. Toda vez que a gente vai dar passe, vocês imaginem que aqui é o passista e aqui é o espírito. E esse vaso de flor aqui embaixo é o paciente. O espírito derrama o fluido espiritual sobre o médium. O fluido espiritual do médium se mistura ao fluido do espírito e o paciente que está ali recebe esse fluido, que é a doação do espírito e do médium. Então isso não se pode cobrar de maneira nenhuma. Ele nos diz: os espíritos considerarão o devotamento e o sacrifício daqueles que muitas vezes, sem ter condições até de se manter financeiramente, sem ter às vezes um trabalho digno, permanecem mesmo assim trabalhando de maneira gratuita nas casas espíritas, doando do seu fluido vital, doando do seu tempo, doando da sua caminhada para o benefício de todos os outros. O devotamento e o sacrifício serão considerados, ao passo que aqueles que se distanciaram dessa tarefa gratuita, que se afastaram dos objetivos e converteram a mediunidade em um instrumento de ganho pessoal, e aí não é só financeiro, tem muitas pessoas que se utilizam da mediunidade para também se enaltecer socialmente, para ter um programa, num canal qualquer, de uma rede social qualquer. Essas criaturas que se distanciaram dos objetivos sagrados da mediunidade, essas também terão que prestar contas do que o Evangelho nos diz, que é o de graça que nós recebemos, de graça precisamos doar. Porque cada um de nós, todos nós, trazemos conosco a medida das nossas próprias deficiências e das nossas próprias virtudes. Todos nós sabemos. E se a gente sabe que tem uma fraqueza para ir procurar a cartomante, a leitora de mão, a
aquela pessoa que faz o despacho, que faz o trabalho, isso sem nenhum preconceito com relação a essas tarefas, a essas atividades, porque cada um é responsável pelo que faz. Mas a gente sabe que a gente tem essa fraqueza, e a gente sabe também que tem mediunidade ostensiva para a gente se policiar. Para a gente se policiar. Por quê? Porque todos nós, um dia prestaremos conta dos dons que recebemos de Deus. Por isso que o Evangelho nos aconselha a dar de graça o que de graça recebemos. Então esse foi o nosso capítulo 26, que a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. Cadê a luzinha verdinha daqui? A gente vai fazer uma vibração. Tem uma aí? Pode encerrar isso. A gente vai fazer uma breve vibração.